E imagina que você vai ao encontro do seu pai, mas acidentalmente acaba sendo enviado a outro mundo. Então, o nome do anime é Android e conta com 24 episódios. Espero que vocês gostem, deixem um like, se inscrevam e bora lá pro vídeo. O anime começa com o prota admirando vários cristais, e vendo isso, o vendedor da loja diz que ele está obcecado por eles. Após isso, o prota pergunta se os cristais que estão na mão do vendedor são novos, e ele diz que sim, e começa a dar um monte de explicações sobre os cristais. Após isso, o prota vai em direção à escola e encontra seus amigos. Depois disso, a cena corta e volta com o prota já em sua casa jantando. Na mesa, ele tem uma conversa longa com a mãe dele, e já no outro dia, o prota aparece se esforçando em seus afazeres. Após terminar tudo, o prota vai para a casa onde ele vai esperar seu pai chegar para comemorar o ano novo. Vendo que seu pai não chega, o prota decide ir até a empresa em que o pai dele trabalha. Chegando lá, o prota vai até a sala de seu pai, e após ver que seu pai não estava lá, o prota acaba achando um lindo cristal. Depois de pegá-lo, o prota inesperadamente cria um portal. Curioso, o prota acaba entrando e sendo mandado para um lugar desconhecido. Logo depois, a cena corta para um lugar desconhecido onde o personagem que não sabemos o nome tenta matar o rei. Porém, quando ele estava prestes a terminar sua missão, o rei acaba acordando e derrotando ele. Após isso, o personagem desconhecido é mandado para uma cela onde começa a lembrar o quão dolorosa foi sua infância sem seu pai. Voltando ao futuro, o anime mostra o prota chegando exatamente onde o personagem desconhecido estava. Vendo que o prota é de outro mundo, o personagem desconhecido começa a fazer um monte de perguntas sobre como o prota havia chegado ali. Após isso, alguns guardas acabam chegando e tentam acabar com o prota. Porém, quando isso estava prestes a acontecer, uma misteriosa espada acaba saindo do peito do prota. Vendo isso, o prota usa sua espada para acabar com os guardas e libertar o cara que estava preso na cela. Logo depois, os dois correm e a cena corta para o pai do prota chegando na sala dele. Lá, a mãe do prota liga para ele, perguntando se o prota havia conseguido falar com ele. Enquanto isso, a cena corta novamente para onde o prota está. Lá, eles usam uma passagem secreta para conseguir fugir de onde estavam presos. Após andarem um pouco, eles acabam encontrando um leão com corpo de homem. Depois de sacarem suas armas, o personagem desconhecido e o leão começam a lutar. Porém, após cometer o vacilo, o personagem desconhecido fica em apuros. Quando todos pensavam que tudo havia dado errado, o prota saca novamente sua arma e usa para atacar o leão. Porém, após um forte golpe, os dois acabam sendo lançados em um rio. Depois de carregar o prota até a beira, os dois andam um pouco e saem do castelo subterrâneo. Chegando à superfície, o prota e o cara desconhecido encontram uma linda menina que chama o cara desconhecido de Alteza e pergunta de onde o prota é. Após o cara desconhecido responder que o prota é da superfície, o primeiro episódio acaba. O segundo episódio começa com o prota fazendo um monte de perguntas, porém sendo ignorado. Após tagarelar pra caramba, o cara desconhecido manda o prota calar a boca. Entretanto, com uma resposta na ponta da língua, o prota esfrega na cara do personagem desconhecido que se não fosse por ele, provavelmente ele ainda estaria preso. Vendo isso, o cara diz que poderia ter escapado sozinho e que havia salvado o prota. Após isso, a menina que eles encontraram na superfície interrompe ele e manda eles calarem a boca. Depois disso, eles continuam andando até avistarem uma vila. Olhando para o céu, o prota vê que o sol era na verdade um cristal e fica surpreso. Após isso, tem a introdução e o anime volta com o prota puto pelo cara desconhecido não chamá-lo pelo nome. E para acabar com essa briga, os dois se apresentam um para o outro. Após isso, o rei aparece mandando enviar uma equipe de busca atrás do cara desconhecido que havia acabado de se apresentar como Emílio para o prota. Após isso, o prota e o cara desconhecido aparecem indo em direção a algum lugar. Sem saber de nada, o prota pergunta para onde eles estão indo. E a menina que eles encontraram na superfície diz que eles estão indo até um cara chamado Pascal. E explica que ele era o antigo pesquisador do castelo. Após andarem um pouco, eles acabam encontrando um javali selvagem. E o bichinho de estimação da menina que eles encontraram na superfície se transforma em um dragão e com a ajuda do cara desconhecido e do prota, derrota o javali. Após isso, o homem no qual eles estavam procurando aparece e eles começam a conversar sobre as espadas que eles têm. Um pouco depois, eles vão até a casa do Pascal, que por sinal é muito bagunçada. Lá, o prota começa a mexer nas coisas e o cara desconhecido reclama com ele. Depois disso, a menina que eles acharam na superfície e o Pascal preparam a carne para eles se alimentarem. Enquanto estão preparando, o Pascal pergunta se o prota é mesmo da superfície e a menina responde que sim. Porém, desconfiado, o Pascal pergunta como o prota tem a relíquia de teleporte e a menina diz que não sabe e que é uma loucura. Logo depois disso, o prota e o cara desconhecido aparecem
parece ainda brigando pelo Prota estar bisbilhotando as coisas. Com a comida pronta, eles se assentam e começam a comer. Na mesa, o Prota fica com receio de comer a comida, já que ela era estranha. Após provar, o Prota acha a comida horrível. E vendo isso, o cara desconhecido diz que se ele não gosta, então que não coma. Sendo desafiado, o Prota acaba comendo mesmo assim. Ainda na mesa, o Pascal pergunta como o Prota conseguiu chegar a esse mundo. E após contar que foi transportado após pegar um cristal, o Prota pergunta se tem como voltar para sua casa. Então, para responder, o Pascal começa explicando como o planeta deles funciona. Porém, Pascal explica que a única forma que eles tinham contato com a superfície era por uma torre chamada Babel, e que ela já havia sido destruída. Após isso, o Pascal pede para o Prota mostrar sua relíquia. Depois de mostrar, pensando que o Pascal ia falar alguma coisa, o Prota pergunta o que fazer. Porém, o Pascal apenas manda ele guardá-la de novo. Curioso, o Prota pede para o Pascal mostrar sua relíquia. Porém, o Pascal explica que nem todos de Endora têm esse poder. E também diz que a sua relíquia é feita pelo tipo de energia que seu usuário tem. Após isso, o Prota decide que vai até a antiga torre, que havia sido destruída, tentar voltar novamente para o mundo onde ele morava. Porém, todos começam a dizer que o lugar onde ele queria ir era longe demais, e que ir pra lá é a mesma coisa de assinar a própria derrota. Enquanto eles discutem, o Pascal começa a lembrar que no seu passado ele havia feito um projeto de torre, mas que aconselhou o rei a não completá-la, já que os ancestrais deles disseram para manter Endora em segredo. Voltando ao futuro, o rei aparece conversando com o engenheiro que está construindo a torre. O engenheiro diz que só falta resolver um erro que havia acontecido no projeto para terminar a torre, e o rei diz que está tudo bem. Após isso, o exército e os cães doidos começam a aparecer, se aproximando de onde o Prota está. Na mesma hora, os sinos da casa de Pascal começam a tocar, pressentindo algum perigo. Ouvindo isso, Pascal avista o exército pela janela e avisa ao Prota e aos outros do perigo. Com isso, as armadilhas que o Pascal havia deixado na floresta começam a ser ativadas. E aproveitando-se da situação, eles fogem em uma espécie de avião. A bordo, Pascal fala que havia colocado um erro de propósito no projeto da torre, e que se quisesse terminar ela, já teria terminado. Ouvindo isso, o Prota fica alegre e pergunta para ele onde eles estão indo. Pascal diz que eles estão indo em direção ao esconderijo número 1. Desesperado, o Prota exige que eles o levem para a Torre de Babel. Porém, eles dizem que é muito perigoso e assim acaba o segundo episódio. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve e não esquece de ativar o sininho da notificação para não perder nenhum resumo que eu trago aqui. Até a próxima. Falou!